Em meio a toda essa polêmica aí do André Valadão ter processado seu cunhado Felipe Valadão, Ana Paula Valadão, durante um culto na igreja Lagoinha, começou a gritar e a chorar e falar de todo o legado que ela construiu por meio da Igreja Batista Lagoinha e do Diante do Trono. E durante esse momento a transmissão do culto foi encerrada e excluída depois. Então vamos ver aqui o que aconteceu e falar um pouco sobre isso. Paula Valadão pregou ontem na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, no Posicionadas, evento liderado por Lu Alone. O que será que Deus está fazendo hoje? Será que você está envolvido com o que Ele está fazendo hoje? Ou será que você está distraído com as coisas que o inimigo quer que você coloque seus olhos? Será que você está antenado, entendendo o que Deus está fazendo na terra? Durante a sua pregação sobre o posicionamento que Deus espera de cada geração, ela gritou aos prantos, falando do legado que ela deixou na Lagoinha, em Belo Horizonte e no Brasil. Eu tô muito brava. Mas eu já sou mãe. E eu não sou mãe de filho pequeno. Eu sou mãe de vocês. Eu sou mãe da casa. Eu sou mãe dessa cidade. Eu sou mãe dessa nação. Tem um baú de tesouro que eu enterrei aqui. De óleo caro. De perfume precioso. Tem as minhas cinzas aqui queimadas. Eu desafio qualquer pessoa que me questione. Porque eu carrego essas marcas. O que é que estão fazendo com essa geração? Após esse momento, a transmissão ao vivo foi interrompida e o vídeo excluído. Assim, não dá pra entender muito bem, né? Até porque foi excluído, então não dá pra pegar o contexto completo. Mas do que eu vi, ela tava falando ali de posicionamento dentro da nossa geração. E o que ela fala ali de mãe é justamente isso das pessoas ocuparem, né, lugar de liderança à frente da geração, de cuidar também, né, dos outros. Mas também parece, quando ela fala ali, né, dela ser questionada ou algo do tipo, e ter as marcas de tudo que ela fez, parece ser com referência a essa polêmica aí que tem surgido, que o André Valadão processou o Felipe Valadão e as divisões que têm acontecido dentro da Igreja Batista Lagoinha. Thiago comentou: eu tava assistindo e do nada excluíram. Christian escreveu: o coração doeu aqui. Nos cabe cobrir a família Valadão com intercessão urgente. É nítido que Satanás está tentando ruir ao chão décadas de uma edificação que Deus levantou. Vamos nos posicionar. O advogado Mariel Marra, que é um dos pastores da Lagoinha Matriz, em entrevista a Isael Nascimento, explica sobre o processo judicial que está sendo movido pela Lagoinha Global, que é liderada por André Valadão, contra a Lagoinha Niterói, pastoreada por Felipe Valadão e Mariana Valadão. Aqui ele explica, né, um pouco melhor, e aí dá pra gente entender melhor todo esse contexto aí do que tem acontecido com a Igreja Batista Lagoinha e todas essas divisões. As igrejas que optam por fazer parte da Lagoinha Global, obviamente, elas precisam seguir as direções da Lagoinha Global. É o que nós chamamos aqui de DNA, é o DNA da Lagoinha. O que é o DNA? A identidade visual, é a forma de executar determinado ministério, a quantidade de ministérios, é um certo padrão organizacional. Quem é contra isso, talvez não entenda que cada casa tem um padrão. Na minha casa tem um padrão, na sua tem um padrão, tem regras, né? Se alguém opta em fazer parte da Lagoinha Global, tem que seguir as regras daquela casa. Eu, por exemplo, Israel, se eu for na sua casa, eu acredito que eu não vou poder chegar aí colocando o pé em cima da mesa. Parece que ele está falando isso porque o pastor André Valadão processou seu cunhado Felipe Valadão e não quis, pelo que parece, retirar o nome da igreja dele de Lagoinha, mas não tem seguido os princípios da Lagoinha. E o que ele está falando aqui, né, não deixa de ser verdade. Se você faz parte de uma denominação, você tem que seguir os princípios dela. Por exemplo, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e ela tem os seus princípios, as suas normas, a sua teologia, a sua doutrina. E se
uma outra igreja presbiteriana do Brasil quiser começar a fazer um culto completamente diferente, pregar algo que a igreja presbiteriana do Brasil não acredita ser bíblico, ela não pode fazer mais parte da denominação. Parece que tem sido esse o caso aí entre as igrejas da Lagoinha. Nem pulando com o sapato em cima da sua cama. Tem regra, né? Eu chego na sua casa, eu tenho que seguir as regras da sua casa. Se eu for hospedado na sua casa, eu vou ter regra para sair, tem regra para chegar, né, para entrar. Então, todo lugar tem regra. E na Igreja Batista da Lagoinha, nós temos uma regra, e nós chamamos isso de DNA. Toda Igreja Batista da Lagoinha, não importa onde ela esteja, ela tem a sua administração própria, né, o seu próprio CNPJ, mas ela tem que aderir às regras da Lagoinha Global, né? A convenção da Lagoinha Global serve para trazer uma certa ordem e um certo padrão. Agora, um ponto curioso, as Lagoinhas no Rio, essa regional, ela sempre foi um ponto de interrogação dentro da administração da Igreja Batista da Lagoinha. Por quê? Porque sempre, desde o início, eles tiveram uma identidade visual própria. Eles faziam coisas que não tinham em outras lagoinhas. Era uma liberdade, era um privilégio, vou chamar de privilégio, porque outras lagoinhas não tinham esse privilégio. Era um privilégio que somente o Felipe Valadão tinha. Se um pastor lá do interior de Minas quisesse fazer coisas diferentes que não tinham em outras lagoinhas, ele não poderia. Agora, o Felipe Valadão sempre pôde. Tá vendo? Então, pelo que parece, a igreja estava mudando o seu estilo, não estava mais seguindo ali os princípios da Lagoinha, e aí mas ele continuou com o mesmo nome. Então, o André Valadão, né, como sendo aí um dos responsáveis, quis que ele retirasse o nome, tendo em vista que ele tem seguido um outro rumo, e não mais o mesmo rumo da denominação. E como eu falei, eu acredito que isso seja coerente, porque uma organização ali e um padrão a ser seguido é algo bom. Mostra um norte a ser seguido para as outras igrejas da mesma denominação, evita com que outras igrejas da mesma denominação se percam, né, no caminho. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual faço parte, tem 3 documentos de fé que norteiam a doutrina de todas as IPBs, que são os documentos de fé de Westminster. Ainda tem um manual presbiteriano com uma constituição dentro, falando como o culto deve ser feito, como deve ser feito a admissão de membros e várias outras coisas. Isso cria uma seriedade, cria uma organização. E de fato, a partir do momento que uma igreja começa a querer seguir outro rumo, ela não deve mais fazer parte daquela denominação. Identidade visual diferente, coisas diferentes, embora ele ainda mantesse a mesma linguagem, uma certa semelhança com o que era feito na Lagoinha como um todo, né, na instituição como um todo, na Lagoinha Global como um todo, haviam muitas coisas que eram próprias, específicas das Lagoinhas no Rio. E isso sempre foi, desde antes dessa transição do pastor Márcio com o pastor André. O que se poderia fazer? Tinha a bênção no pastor Márcio, e isso realmente na contestação, conforme a gente viu, né, na contestação, isso é verdade. O pastor Márcio sempre abençoou Lagoinha, Niterói, as Lagoinhas no Rio, e deixava ser dessa forma, porque conforme eu falei, o pastor Márcio sempre foi muito conciliador. E eu até acredito também que o que ele poderia fazer? Era um genro dele, casado com a filha dele, né? Não tinha como contestar, obrigar. É uma situação muito difícil, porque envolve família. Toda essa ordem. Por isso que eu acho bem complicado, né, essa questão de famílias ali cuidando de igreja. A gente vê aí que realmente acaba gerando muitos problemas. Ordem, né, que existe dentro da Lagoinha, para que não chegue qualquer um, faça o que bem entenda, né, porque ficaria muito estranho você ir para uma Lagoinha, lá fala X, até do ponto de vista teológico, tá, Israel? Lagoinha tem uma linha X, aí você vai para outra, tá falando o contrário da outra. Então, para não acontecer esse tipo de situação, não que eu seja contrário a divergências teológicas, de forma alguma, até porque dentro de Lagoinha isso aí é muito tranquilo. Mas há que se ter um cuidado, há que se ter uma identidade, né? E tudo isso aí é pensado. Agora, sempre Lagoinha, as Lagoinhas no Rio e a Lagoinha em Niterói, você vai ver que a logo dela sempre foi diferente da logo das demais Lagoinhas do mundo. É até importante a gente falar, Israel, o nosso comentário aqui é um comentário em cima de fato, né? Mas o mal-estar, a estranheza, ou até mesmo o escândalo que isso pode gerar para algumas pessoas mais sensíveis,
Não sou eu nem você que está gerando, não. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos inverter a lógica da coisa, não, porque o que nós estamos fazendo aqui é comentando um fato que já é público. Inclusive, é importante dizer também que essa ação de reivindicação da marca, ela é uma ação pública, então não está sigilosa. Então, está como exemplo. Eu sou o pastor, né, de uma igreja local, estou citando um exemplo, eu sou da matriz, mas digamos que eu fosse pastor de uma igreja local. E sendo pastor de uma igreja local, eu decidisse que eu não quero seguir as diretrizes da Lagoinha Global e não reconheço o pastor André como presidente, né? E aí, quando eu digo presidente, não é só do ponto de vista formal, né? É seguir as diretrizes dele, ter lealdade e obedecer às diretrizes dele. Então, digamos que seja assim, né? Pastor Mariel, pastor de uma igreja local, que não quer seguir as diretrizes do pastor André e da Lagoinha Global. Qual que seria o correto? O correto seria, então, descer a placa da Igreja Batista da Lagoinha e colocar uma outra placa, né? Ou dar um outro nome, uma outra identidade, vou seguir um outro trabalho. Eu também acho que esse é o mais correto, né? A partir do momento que você está afiliado a uma igreja, você tem que seguir as diretrizes daquela igreja, princípios, né, daquela igreja. E se você não quer mais, a igreja tem que criar um outro nome, né? Mudar de local para ser coerente com aquilo que está sendo feito, né? E foi isso que o pastor Gustavo Bessa e a pastora Ana Paula Valadão fizeram. Palmas para eles, correto. Não quiseram seguir debaixo da liderança da direção da Igreja Batista da Lagoinha e criaram o próprio trabalho, sob a direção de Deus, abençoados inclusive pelo pastor Márcio Valadão, mas está lá a igreja diante do trono, corretíssimo, fizeram ali sem nenhuma confusão, é uma outra instituição, uma outra administração. Agora, fica estranho, sabe? Uma Lagoinha que fica ali como se fosse um apêndice, né? Uma Lagoinha que não é Lagoinha, uma Lagoinha que não segue as diretrizes do pastor presidente. Mas o nome Lagoinha certamente não pertence ao Felipe Valadão. Então ele não pode usar esse nome. E já que ele não quer seguir as diretrizes, que faça então um outro trabalho, siga com o nome dele uma outra coisa. Eu acho que para os membros, e é importante dizer isso também, não estou aqui atacando nenhum dos membros da Lagoinha no Rio de Janeiro, são os meus irmãos em Jesus e está tudo certo. Aí, para eles, também não vai fazer diferença nenhuma. O trabalho vai continuar o mesmo, todo mundo ali servindo a Jesus e tal. É só mesmo para não gerar confusão, porque se o Felipe Valadão faz alguma coisa, se ele apoia um determinado político aí no Rio de Janeiro, por exemplo, e esse político gera depois um escândalo, esse escândalo não vai ser só para o Felipe, vai ser para a Lagoinha como um todo. Não é só a foto do Felipe, não, vai colocar do pastor André Valadão como se ele tivesse também endossando tudo que o Felipe faz. Então é esse o grande problema, é o que está por trás, sabe? Se o Felipe quer seguir independente, ele já está abençoado pelo pastor Márcio, não vai deixar de ser genro do pastor Márcio, casado com a Mariana, tá tudo certo, mas segue o trabalho dele, que deixe claro para todas as pessoas que ele é uma coisa e a Lagoinha Global é outra totalmente diferente. Pessoal, como vimos aqui, né, realmente é uma situação aí complicada, né? Infelizmente essas coisas acabam acontecendo. Eu acho isso muito triste, porque passa uma visão aí muito errada para muitas pessoas, né? Passa uma visão que as igrejas aí não concordam nem mesmo entre si, e aí as pessoas acabam utilizando isso até como desculpa muitas vezes para não ir para a igreja, quando isso não é desculpa, né? Sabemos que há sim boas igrejas bíblicas, e que não passam por esses escândalos e polêmicas do tipo. Esse é um dos grandes problemas das igrejas que têm um governo de uma forma que não é boa e nem bíblica. Por isso, temos que tomar muito cuidado com a igreja que nós escolhemos. A igreja tem que ser uma igreja bíblica, que siga fielmente as escrituras, que tenha a pregação da palavra verdadeira, que tenha uma boa administração e um bom modelo de governo. Por exemplo, eu acho muito perigoso essas igrejas que só um pastor toma todas as decisões, e se ele errar, e se ele começar a levar a igreja por um caminho ruim, quem vai repreender esse pastor? Entende? Então nós temos que observar essas coisas. Então deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso aí que tem acontecido. Não se esqueça de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal, Deus abençoe, até o próximo vídeo.